Santo do dia, 18 de abril de 2022. São Galdino Bispo. Foi arcebispo de Milão numa época muito delicada para a Igreja e para a história da Lombardia. Homem de grandes virtudes e de empenho religioso, social e político. Nasceu em Milão, na Porta Oriental, no início do século XII. Abraçou a carreira eclesiástica tornando-se chanceler e arcediago da Diocese de Milão. Precisamente como arcediago esteve ao lado do arcebispo Oberto de Pirovano, em sua oposição decisiva ao antipapa Vítor IV e ao imperador Frederico, Barba Roxa que o defendia. Como também o município de Milão ousasse opor-se ao poder imperial, em 1162 a cidade foi arrasada. No entanto, Oberto tinha se refugiado ao lado do Papa legítimo, Alexandre III, Orlando Bandinelli. Quando o arcebispo Oberto morreu em Benevento, o Papa nomeou logo seu sucessor, Galdino, que ele mesmo sagrou bispo a 18 de abril de 1166, que o elevou à púrpura cardinalícia. Tornou-se o primeiro cardeal da Igreja milanesa. Ele apoiou os empreendimentos da Liga Lombarda dos Municípios, a Liga de Pontida, e se preocupou com a vida religiosa da diocese. Testemunhou concretamente a caridade de Cristo, interessando-se pelos pobres, particularmente pelos que se envergonhavam de estender as mãos para pedir esmola, e pelos que tinham sido encarcerados como devedores que não podiam pagar. Para estes instituiu aquilo que mais tarde foi chamado de Pão de São Galdino. Outra grande preocupação dele era a ortodoxia dos cristãos confiados às suas solicitudes pastorais. Morreu quando pregava no púlpito. Conta de fato seu primeiro biógrafo, o monge Larião. Ardendo de zelo contra os hereges, foi como de costume à igreja de Santa Tecla, para ali celebrar os ofícios divinos. Antes que se lesse o evangelho ao povo, subiu ao púlpito, e fez um belíssimo discurso contra os cátaros e seus sequazes. Quando terminou de falar na presença de muito clero e de muito povo, entregou o Espírito ao Senhor. Oração a São Galdino Bispo. Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao vosso servo São Galdino, fazendo o firme instrumento de vossa caridade e fidelidade à santa doutrina, permita-me a mim também, ser mais fiel a vós e à Igreja, enchendo meu coração de amor para com os pobres e necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Outros santos e beatos que a Igreja faz memória em 18 de abril. Santos Hermógenes e Eupídio, mártires, na Turquia. São Pusício, mártir, trespassado no pescoço, morreu no Sábado Santo, alcançando um lugar insigne entre a multidão dos mártires trucidados depois de São Simeão, no Iraque. Santo Eusébio, bispo, que acompanhou o Papa São João I, enviado pelo rei Teodorico a Constantinopla, seguindo também depois do regresso, no cárcere em que foram encerrados. São Lariano Molácio, abade que difundiu pacificamente na ilha a celebração da Páscoa segundo o costume romano na Irlanda. Santo Osmaro, bispo e abade, que propagou a regra de São Bento e conduziu o povo da região à fé cristã na Bélgica. Santa Antusa, virgem, filha do imperador Constantino Coprônimo, que empregou todos os seus bens para ajudar os pobres, redimir os escravos, restaurar igrejas e construir mosteiros na Turquia. Santa Atanásia, viúva, depois eremita e igúmena, ilustre pela sua observância da disciplina monástica e grandes virtudes, na Grécia. São João Isauro, monge, que foi discípulo de São Gregório Decapolita, e, no tempo do imperador Leão o Armênio, combateu valorosamente em defesa das sagradas imagens. São Perfeito, presbítero e mártir, que, por ter combatido a doutrina de Maomé e professado firmemente a fé em Cristo, foi encerrado no cárcere e depois passado ao fio da espada pelos mouros, na Espanha. Beato e Desbaldo, abade que, depois de ter ficado viúvo e ter exercido funções no Palácio Condal durante 30 anos, ingressou no mosteiro de Dune,
que dirigiu santamente como terceiro abade durante 12 anos, na Bélgica. Beato André, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que se dedicou à pregação na Itália e na França. Beato André Beno, religioso da Ordem dos Frades Menores, que, tendo sido na sua juventude espoliado de todos os bens pelos ladrões, cultivou de modo admirável a pobreza, na Espanha. Beata Maria da Encarnação, Bárbara Avrilo, exemplar mãe de família e mulher de admirável piedade, que introduziu o Carmelo na França e fundou 5 mosteiros, até que, após a morte do esposo, ela própria professou a vida religiosa, na França. Beato José Morial, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi degolado em ódio à fé cristã na sexta-feira da Paixão do Senhor, na França. Beato Lucas Passy, presbítero e fundador da Congregação das Irmãs Messas de Santa Doroteia na Itália. Beata Sabina Petrilli, virgem que fundou a Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Siena para socorrer as jovens indigentes e os pobres mais necessitados na Itália. Beato Romano Achutowski, presbítero e mártir que, por causa da fé cristã, foi encerrado no cárcere pelos soldados estrangeiros e, exausto pela fome e pela enfermidade, alcançou a glória eterna na Polônia. Obrigado por ouvir conosco o Santo do Dia. Siga o nosso canal e nos ajude a crescer divulgando o nosso trabalho. E não esqueça de dar o like em nossos vídeos. Deus te abençoe. Até amanhã.